Começa agora mais uma edição do Vem Pra Mesa. Eu sou o Sérgio Langer e esse é o seu podcast do mercado imobiliário. Hoje eu tenho o prazer em receber Gilson Fernando Hockmann, fundador da GHI. Gilson, seja muito bem-vindo ao Vem Pra Mesa. Obrigado, Sérgio. Obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui com você. Gilson, você estava me contando há um pouco tempo que você não veio do mercado imobiliário lá atrás, você é engenheiro, estudou computação. Conta um pouquinho essa história que nem todo mundo conhece. Essa é a parte triste da história, né? O bom é ser corretor, mas a parte triste... Eu me formei em engenharia e fiz um mestrado em ciência da computação. Entrei na computação por acaso, por acaso não, por necessidade, né? Uma profissão extinta já no mercado. Eu era operador de computador e estudava durante o dia e trabalhava de noite. E gostei da história e fiz um mestrado em ciência da computação. Montei uma empresa de computação e, para surpresa minha, um dia eu fui convidado por um dos meus clientes para ser o diretor comercial. Eu disse, mas eu não sou comercial, eu sou um técnico, né? Mas ele me convenceu, eu achei que podia dar certo, e nesse caminho eu acabei, fui ser diretor numa fábrica de plásticos e fui convidado pela Cyrela, e na primeira reunião que eu tive, na verdade não a reunião, a primeira entrevista que eu tive com ele, eu falei, olha, eu vendo plástico, mas quem vende, vende qualquer coisa. Ele me falou, não, mercado imobiliário é diferente, você vai levar no mínimo 5 anos para conhecer o mercado imobiliário. Ele estava errado. Eu estou no mercado há mais de 20 anos e ainda não conheço inteiramente, né? Bom, antes de seguir, você que está assistindo no YouTube, né, se inscreva no canal, deixa seu like, é importante a gente passar a mensagem para mais e mais pessoas. Você que está nos ouvindo no Spotify, assine também o Vem Pra Mesa no Spotify para você receber todas as atualizações e ser sempre avisado quando tem um episódio novo. E aí você conta desse início na Cyrela, que foi em... que ano? Foi em 1998. Naquele momento a Cyrela tinha acabado o ciclo, a Cyrela tinha acabado os ciclos de flat, o mercado continuou lançando, mas a Cyrela estava já, quando eu entrei em outubro, a Cyrela já estava uns 8, 9 meses sem fazer nenhum lançamento. O primeiro lançamento nós fizemos no início de 99. Se não me engano, foi um long stay Bela Sintra, que para mim foi tudo uma novidade. Eu não era desse mercado, então vi o plantão, que perto do que é hoje era até simples, mas para mim era de uma suntuosidade enorme. Como era o plantão em 98? Bom, o plantão tinha uma maquete e só. Decorada? Não tinha. Não tinha decorado? Não tinha decorado. Eu não me lembro se o primeiro efetivamente residencial que eu fiz, que foi o Piazza dello Sport na Moca, não me lembro se esse tinha decorado, mas eu acho que também não. Mas, para surpresa minha, todo o marketing foi feito em cima de uma atriz super famosa de novela. Para mim aquilo era um negócio espetacular, né? Eu não estava acostumado com nada disso. E qual era o tamanho da Cyrela nessa época? A Cyrela... Equipe de vendas. A equipe de vendas nós tínhamos, quando eu entrei, nós tínhamos alguma coisa como 15 corretores, um pouco menos do que isso. 15 corretores. 15 corretores, um gerente, vamos dizer, um superintendente, um diretor, não sei como chamava, e eu fui par dessa pessoa. Eu era muito mais a pessoa, entre aspas, de confiança, que tomaria conta para que nada de errado acontecesse. Mas eu tenho esse negócio de venda, eu acho que está na veia da gente, né? Então comecei a me meter e acabei me metendo.
Agora, a Seller já existia. A Seller já existia. Muita gente fala que você criou a Seller. Não. Quem criou a Seller foi o Eli. Ele conta o porquê. Eu não me lembro onde, mas pelo centro, a Cyrela fez um lançamento e as empresas de vendas diziam que o preço era muito caro e não vendia nada, então ele... Isso não mudou muito, né? Não, a GHI é diferente. Não, mas as lançadoras continuam com esse discurso. Não, tô brincando, é isso. Não, o preço é um fator importante, sim, claro, do produto. Eu só estou contando a história que o Eli conta. Não, claro. Eu não presenciei. Ele disse que aumentou 10% o preço, botou alguns corretores para vender e vendeu o prédio inteiro. Então, a partir daí, a Seller começou a existir, mas nunca foi muito grande, né? Até a minha entrada, como eu disse, ela tinha um pouco menos de 15 corretores e eu acho que isso foi muito importante para a qualidade que a Seller tem hoje e para o exemplo, por exemplo, a GHI é filho da Seller, quer dizer, é a mesma... É o mesmo DNA. É o mesmo DNA. E crescendo aos poucos e crescendo com qualidade. Quer dizer, a Seller, no início, quando a gente vendia 20%, 25% dos empreendimentos, era um sucesso. A empresa de vendas parceira vendia o resto. Hoje em dia, eu acho que se a GHI vender 75% do empreendimento, o Orlando vai ter um problema. O Orlando não, as pessoas da Seller vão ter um problema com o Orlando. Então, essa mudança foi muito importante e é o DNA que eu procuro trazer também para a GHI, né? Que eu acho que é a única coisa que realmente pode fazer, porque o sucesso de uma empresa de vendas, Sérgio, eu acho que seja a House, seja uma imobiliária, não é só, a gente mede o sucesso, eu acho que não é só pela quantidade de vendas. Eu acho que os corretores, os gerentes, todo mundo tem que ter sucesso. Não adianta eu ter 2.000 corretores e ter 50 que vendem. É melhor ter 50 que vendem e atender melhor o meu cliente, que é o meu primeiro cliente, é o incorporador. E aí, lembrando dessa época da Cyrela, como é que foi esse crescimento da Seller? Primeiro São Paulo e depois começou a expansão nacional. Primeiro a gente fez São Paulo e foi um crescimento muito lento. Eu me lembro que a Seller, por uns bons 5, até um pouco menos, a Cyrela abriu o capital em 2005, até 2003, 2004, a gente tinha 4 gerentes, o gerente não podia ter mais de 20 corretores, normalmente nem isso tinha 15, 18 corretores, justamente para manter essa qualidade, que com muita gente fica muito mais difícil você manter qualidade. E aí a gente foi para o Rio. Eu me lembro que... O Rio foi a primeira praça. O Rio foi a primeira praça. Fora de São Paulo. Eu me lembro que o primeiro lançamento que a gente ia fazer no Rio, que acabou não acontecendo, aconteceu o lançamento, mas depois teve de voltar atrás por um problema lá com os moradores, não um problema técnico. A gente levou uma turma para lá e fizemos um carnaval. Era um lançamento na Lagoa, e eu sou carioca, então conheço bem o Rio. Eu falei, olha, vocês têm que ir para a Lagoa às 6 horas da manhã, que é onde o pessoal caminha e tal. Então, os corretores... Levamos, se não me engano, 5 ou 6 corretores. De São Paulo para o Rio. De São Paulo para o Rio. Eles foram lá, começaram a fazer oferta e botaram faixas no local, né, que não tinha. O pessoal do Rio, obviamente, reclamou, mas a gente fez algum sucesso e mostrou que dava para fazer uma Seller em cada lugar que a Cyrela estava, que foi o que a gente fez, né? E essa expansão Brasil, Norte, Nordeste, como é que foi? Chegar em cidades totalmente diferentes, com culturas, regionalidades? Nenhuma delas foi fácil. Aliás, não existe nada fácil, né? Principalmente coisas boas fáceis não existem. Cada praça era uma dificuldade diferente, era uma particularidade, e a gente tinha de tentar entender, sempre procurando trazer gente de lá, mas gente com o nosso DNA, gente com ética,
com capacidade, mas também sem dar muita canelada, como a gente vê muito aí no mercado. E conseguimos. Algumas praças foram mais difíceis, outras praças foram mais fáceis, mas eu acho que tivemos sucesso em todas que a gente entrou. Você estava na Cirela na época daquele projeto na Argentina, em Buenos Aires? Estava. Esse foi um exemplo que eu acho espetacular. Ele fala desse projeto. Eu cheguei lá e eles falavam sempre: você não entende de Argentina, você não sabe como é aqui. Aí me levaram nos empreendimentos, era assim: não, aqui no máximo a gente vende 50% no lançamento e durante a obra, 50% a gente vende depois, porque ninguém gosta de comprar a planta e tal. Beleza. Aí criamos como se fosse uma seller na Argentina. Com argentinos ou brasileiros? Com argentinos. Misturou. Levamos um brasileiro para levar o nosso DNA para lá. O Marco Zucker foi para lá, ele falava bem o castelhano, lá, particularmente o castelhano da Argentina. Eu me recusava a falar portunhol, eu falava português e todo mundo entendia. E fizemos um sucesso lá. Eu me lembro que eles não estavam acostumados com premiação, então a gente botou metas e premiações. Os caras ficaram enlouquecidos e vendemos tudo. Foi um sucesso o empreendimento. Vendemos tudo se eu não me engano, em 2, 3 semanas. Vieram 400 apartamentos de alto padrão. Foi num preço que eles também não acreditavam. Foi uma experiência muito, muito boa para todo mundo. Para mim, particularmente, foi uma experiência ótima. Fora o fato de ter de ir para a Argentina toda semana, não por ser argentina, mas por deixar minha família, foi uma experiência espetacular. E falando de algumas cidades no Brasil, do Norte, do Nordeste ou Sul, alguma história legal, alguma particularidade que vale a pena compartilhar aqui? Eu acho que tem algumas histórias. Algumas histórias importantes, né? Me chamou muita atenção, por exemplo, um lançamento que nós fizemos em São Luís do Maranhão. A gente lançou 300 apartamentos e eu pensei, aqui nós vamos ter alguma dificuldade, né? E tinham mais 300 para lançar. Lançamos, vendemos tudo no final de semana e lançamos os outros 300, vendeu tudo também. Para um público muito exigente. A gente é muito bairrista, a gente não imagina como são essas sociedades no Nordeste, no Norte e Nordeste. Tem uma divisão muito maior entre ricos e pobres, né? Aqui a gente está mais... tem uma classe média que lá é mais difícil, mas foi... Esse caso, por exemplo, de São Luís, foi um caso, para mim, foi um case mesmo, porque eu não esperava o que aconteceu. E a escolha dos parceiros locais, que o seu Eli sempre comenta isso, que nem sempre foi assertiva, né? Bom, eu não participei dessa escolha, então eu podia reclamar à vontade, porque eu não tinha... Não, eu não participei dessa escolha, mas eu acho que foram parceiros bem escolhidos, dentro do que era possível naquele momento. Sempre tinha que ter um parceiro local. Sempre tinha que ter um parceiro local. O nosso negócio é muito local, né? Então, se você não souber as características dos lugares... Eu nunca me esqueço de uma recomendação, que eu nem sei se é verdade, se é história... Mas nós fizemos um lançamento de altíssimo padrão, de novo em São Luís do Maranhão. E a gente queria, e era na beira de uma península, e a gente queria colocar o apartamento virado, como seria mesmo, né? Virado para o mar. E então, para isso, a entrada do decorado tinha de ser pela cozinha. Então chegou uma arquiteta local e disse: olha, vocês não vão vender um apartamento assim. Já estava pronto. Estava pronto, decorado. Levamos essa arquiteta para visitar. Ela falou: vocês não vão vender um apartamento assim. Aqui, as mulheres mais ricas não entram na cozinha. Faz parte da tradição. Tem as empregadas e tal.
tivemos de abrir, entrava pela varanda, a gente abriu um pedaço da varanda para as pessoas entrarem pela varanda e entrarem direto para a sala. Então, cada lugar tem a sua característica. Não sei se pela cozinha não venderia, não sei, mas não valeria a pena arriscar, né? O risco é alto. Agora, eu conheço muita gente que trabalhou na Seller, na Cirela, na Seller, em regiões diferentes do Brasil e hoje estão muito bem, ou donos de imobiliária, ou corretores autônomos aí de nível. E eles levam essa bagagem da Cirela, da Seller, muito forte. Foi uma escola para eles. Para mim isso é assim, uma honra muito grande, né? Eu acho que até tem algumas pessoas que me criticam, que dizem que quando eu falo isso, não devia falar, mas eu acho até que tem um exagero na minha participação nessa história. Eu acho que eu tenho uma participação forte, mas acho que tem um certo... pintam mais do que é realmente, mas eu acho que isso é o DNA da Seller e é o DNA agora da GHI, de formação de pessoas, né? Eu até brinco, não sei se o Eli vai assistir esse podcast, mas ele algumas vezes me convidou para ser RH da Cirela. RH. Porque diz que eu... Não, por quê? Porque ele disse que eu cuidava bem de pessoas e eu fazia as pessoas crescerem. E realmente hoje eu vejo pessoas que trabalharam comigo em lugares importantes do nosso mercado. Eu acho que o melhor exemplo disso é o próprio Orlando, que você falou, né? Ele começou corretor, eu não queria... Você não queria ele? Não queria que ele entrasse, porque, não sei se vocês lembram, eu falei que eu tinha um par, esse meu par falou, não, menor de, não sei, 24 anos, não me lembro quantos anos, não pode ser corretor, porque não inspira confiança. E eu estava chegando, eu não sabia, eu falei, não, esse cara não tem 24 anos, não pode entrar. Não pode. E hoje é um dos caras mais respeitados do mercado. Eu acho que eu tenho uma pequena participação nisso, mas é só um exemplo. Eu acho que a gente tem gente pelo mercado, em outras empresas, e como você disse, imobiliárias, e pelo Brasil inteiro. Pelo Brasil inteiro. Muita gente que foi da Seller em alguns lugares, continuou nesses lugares. De vez em quando eu recebo mensagens lá, eu nem me lembro. Agora você vai receber muito. Agora você vai receber muito. É bom as pessoas saberem que a minha cabeça é muito ruim para nome, para feições, fisionomias. Então, não é falta de educação. Às vezes alguém passa, não me conhece. Antigamente eu dizia, sim, claro que conheço, e ficava constrangido com alguma pergunta. Agora eu já digo, não me lembro. Conheço, mas não me lembro. E a Cirela, ao longo dos últimos anos, se transformou numa marca muito forte. É uma das poucas incorporadoras aí que sempre trabalhou muito bem a marca e quando você olha para trás, você vê que todo esse trabalho é valorizado. E hoje, a Cirela, aonde chega, ou até é legal quando a gente vê uma revenda, né? E a pessoa anuncia, é um Cirela. Isso traz valor para o imóvel, né? Eu acho que é importante essa questão da marca. A Cirela é muito forte nisso e foi isso... Particularmente, como eu fui da Cirela, eu sei que isso foi uma coisa pensada, não foi por acaso que o nome ficou tão forte, principalmente com a nova geração, né? com o Efraim, com o Rafael, isso foi muito pensado e foi muito bem elaborado. Tem outras empresas também que têm essa força, um pouco menos, um pouco mais, mas tem essa força. E eu tenho me deparado também com algumas empresas que a gente gosta de trabalhar com essas empresas, que são muito fortes em determinados locais, né? Então, a empresa se especializa num determinado local e isso é muito bom. Isso facilita muito a nossa vida na venda, na venda. Você citou a Cirela, por exemplo, quando você faz uma oferta para um cliente e diz que é um Cirela, o cara ouve com mais atenção. Outras marcas iguais, estamos falando da Cirela como exemplo, mas, como eu disse, em algumas localizações, alguns bairros, algumas regiões,
outras marcas são muito importantes também por terem se especializado naquela região, né? E você viu lá atrás a Cyrela criar outras marcas embaixo de um guarda-chuva. Hoje já tem a Living, tem a Vivaz. Mas na época lá atrás, a Living, ela começou como uma empresa, antes até do Minha Casa Minha Vida, uma empresa que seria o primeiro imóvel para o cliente lá atrás. A Living mudou muito. Mudou, né? Muito hoje, mas quando foi pensada... A Living hoje eu vejo os apartamentos da Living, eu falo, qual é a diferença? Para que Living? Qual é a diferença? Não existe diferença, né? Eu tenho até dificuldade, eu nem pergunto em como é que eles resolvem se vai ser Living ou se vai ser Cyrela. Mas realmente isso no início existia... tentativamente a gente queria diferenciar uma linha da outra. Eu me lembro que até em alguns momentos o Efraim talvez lembre que a gente discutiu e brigou muito por conta disso. Eu nem queria que aparecesse Cyrela ao lado do nome Living, não por nada, para fortalecer o nome Living. E hoje eu vejo que eu estava errado, é muito importante fortalecer o nome. Mas hoje, como eu te disse, é muito difícil para quem não está dentro da Cyrela entender por que esse produto é Living e não é Cyrela e vice-versa, entendeu? Agora, a venda começa muito na escolha da área, na escolha do terreno. Eu acho que essa é a parte mais importante da venda. Se você tem um bom terreno e coloca um mau produto, você sempre tem a opção de voltar atrás e fazer um bom produto. Se você escolhe um mau terreno, pode botar um produto maravilhoso que você vai ter dificuldade. O terreno é a parte fundamental do nosso negócio. E quando você começou a entrar nessa área de terrenos, analisar se vale a pena ou não, lá atrás, você lembra dessa época? Eu me lembro, claro. Desde o início na Cyrela, o Eli tem essa cabeça que eu acho que eu aprendi muito. Mas você saía para ver terreno domingo de manhã cedo? Eu saía domingo de manhã. Horas? De manhã cedo eu não diria que é de manhã cedo, eu diria que é de noite e tarde, né? Não, a gente saía, às vezes 5 horas da manhã a gente saía para ver terreno, não só domingo, dia de semana, porque era quando a gente podia... uma certa facilidade no trânsito, né? Para mim foi muito fácil me adaptar a isso, porque eu sempre fui uma pessoa de dormir pouco e acordar muito cedo, sempre. A Cyrela só me fez aproveitar um pouco melhor esse tempo. Mas desde o início eu participava das reuniões de terreno, obviamente no início sem muita... participação. Sem muita voz ativa, depois foi entendendo. Não é nem voz ativa, sem muita participação, mas isso me deu um treinamento para dentro dos 5 anos iniciais, eu poder falar alguma coisa. E é importante, eu acho que é muito importante que o terreno seja discutido também, não só pelo pessoal de incorporação, mas também por quem está na ponta de vendas. Claro. Quem está na ponta de vendas tem uma visão... é diferente, não é mais importante nem menos importante, é só diferente e junto com incorporação saem melhores decisões. E o seu Eli te mandava, às vezes, para alguma região, para alguma cidade, você comentou de Curitiba, que ele pediu para você dar uma analisada? Não, eu estava acostumado com o preço de terreno Rio, São Paulo, essas coisas. Você foi alto? Eu fui para Curitiba... por alguma coisa de vendas, não para ver terreno, e me levaram para ver os terrenos que estavam sendo estudados, né? E a preços que eu falei, meu Deus do céu, isso aqui é de graça, né? Eu voltei e falei para ele tem que comprar Curitiba. Era muito mais barato que muito São Paulo. E talvez ainda bem que não comprou, né? Porque o mercado... esse foi um problema naquele momento que as incorporadoras tinham feito a IPO, então estavam capitalizadas, então muitos lançamentos ao mesmo tempo, e alguns tiveram problemas com isso, né? Então, ainda bem que ele foi sábio e não seguiu meu conselho. E como é que foi nessa época da abertura do IPO da Cyrela, a abertura de capital? Olha, para nós, sinceramente, nós não tivemos na Cyrela nenhuma... assim, a empresa não mudou.
A empresa não mudou porque tinha aberto capital. Ela começou a crescer, ficar maior. Sim, ela começou a ficar maior. Eu me lembro que quando eu fui entrevistado, em 98, o Eli disse que em 10 anos ele queria estar faturando 500 milhões. Eu acho que esse é o número. 10 anos depois, em 2008, a Cyrela vendeu 5 bi. 10 vezes mais do que ele tinha me dito naquele momento. Mas eu reputo isso à visão espetacular que ele tem do mercado, né? Eu sou suspeito para falar. O que você pode falar do seu Eli? Você eu sou suspeito, conviveu e eu convivi muito tempo? de perto. Assim, para mim eu diria que é o meu guru, né? Aprendi demais. A minha vida mudou em todos os sentidos, né? Não só no sentido profissional, mas no sentido pessoal também. Muitas histórias, senhor? Muitas histórias. Conta alguma passagem, alguma coisa. É difícil. São muitas histórias, muita convivência, muito aprendizado, principalmente. Com a família inteira? Com a família inteira. E você viu o Rafael e o Efraim praticamente crescerem dentro da Cyrela? Entrarem e crescerem dentro da Cyrela. E uma surpresa, assim, porque a gente está acostumado a ver filhos que, vamos dizer, não seguem... Arrisca. Eu não preciso me esforçar tanto quanto meu pai e tal, mais acomodado, essa é a palavra. E era o que a gente esperava, naturalmente, ninguém falava de papai, isso, né? Eu pelo menos, e quando os dois entraram e assim, a mesma cabeça, o mesmo DNA, né? Literalmente o mesmo DNA, e foi muito prazeroso perceber isso e trabalhar com eles também. Mas o Eli é o Eli, né? E o Orlando conta que até hoje o Eli está muito ativo. Ele, imagino que sim. De vez em quando a gente conversa, é sempre muito agradável, né? E hoje ele está muito forte nessa parte de filantropia. Sempre foi. Mas hoje ele divulga mais. Isso. Hoje ele divulga mais até para... Algumas pessoas são até contra quando a pessoa está doando ou não, mas a pessoa está incentivando outros a doarem. Eu acho que isso, quando eu digo que o Eli muda a vida, eu digo para ele, todo mundo que trabalhou ou trabalha na Cyrela fica mais religioso, independente da sua religião, até não acreditando em algo, mas passa a ficar mais religioso e mais doador, né? Mais é impossível não ficar, né? É impossível porque você vê o exemplo e você vê que aquilo é o certo, né? Aquilo é o que deve ser seguido. Mas eu acho que o que eu imagino, o que eu sei um pouco e imagino muito, é que tudo que ele fala ainda é pouco perto do que ele faz. Tem coisas, de vez em quando a gente descobre alguma coisa que ele fez, mas a divulgação eu acho que é sempre para dar exemplo, né? Essa última notícia que saiu sobre o empréstimo para a educação. Sim, é um negócio importantíssimo, né? Sim. E aí você comentou que em 2013 você toma a decisão de sair da Cyrela. Em 2013 eu tomo a decisão de sair da Cyrela. Eu diria que, vamos dizer... Pouco antes até. A gente... Não. Em 2013 eu tinha... O que aconteceu? Em 2012... eu tive a missão de substituir uma das pessoas mais competentes do mercado, que é o Bira, né? Que hoje está na Tegra, e era uma missão, eu diria que não difícil, é uma missão impossível, mas fui, vamos dizer, convencido, não era a minha primeira opção a assumir essa posição, que é uma posição de muita... Que era diretor, me deu muito orgulho. Era ser o CEO de São Paulo, Cyrela São Paulo. Claro que qualquer pessoa se sentiria muito orgulhoso de estar assumindo essa posição, mas a responsabilidade de assumir com a saída do Bira era muito grande. E mais ou menos a gente já tinha combinado
que a partir dali eu sairia, teria um período de transição e eu sairia para o Conselho da Cirela. E assim foi feito. Eu me lembro que quando a gente... primeiro o Eli tentou me convencer a fazer uma série de coisas e eu dizia, não, o meu negócio é vendas, né? E vendas o Orlando já tinha assumido São Paulo, o Putinato já tinha assumido o Brasil, então vendas já estava resolvido e estava andando muito bem. Eu não fazia nenhum sentido eu voltar para vendas. E ele falou, não, mas seria importantíssimo você no conselho, porque eu tenho uma pessoa de engenharia no conselho, eu tenho uma pessoa de finanças no conselho, eu preciso ter alguém de vendas no conselho. E assim foi. E realmente... Então você foi para o conselho. Esse era o meu trajeto. Eu não cheguei aqui, você não chegou aí, mas foi anunciado, foi votado, saiu na mídia, nos valores econômicos da vida. Mas aí eu comecei a pensar que, para mim, seria muito difícil. Eu sou uma pessoa que eu não me imagino parado por um bom tempo. E o conselho é um negócio mais devagar, né? Não é mais devagar, mas... Ou você está em muitos conselhos, que eu não me via desse jeito. E em algum momento ele falou... Mas o que você quer? Eu falei, vendas. Então vamos fazer o seguinte. Ele me propôs montar uma imobiliária em sociedade com ele para vender Cirela, como se fosse uma Seller 2. Tá, uma segunda house. A Cirela teria 50% e eu teria 50%. E eu achei uma boa ideia. Fui para casa e pensei. Falei, mas... para que eu preciso... Aí voltei no dia seguinte e falei, Eli, me diz uma coisa, se eu abrir uma imobiliária sozinho, você me dá produto? Ele falou, dou, claro. Então, eu não quero só sociedade contigo, eu vou fazer sozinho. Talvez tenha sido um erro grande, né? mas já foi. E assim foi. Aí eu comecei a pensar em criar a GHI e fui conversar com algumas pessoas. Incorporadores, não para pegar produtos, mas para me orientar. Será que é uma boa solução? Tem demanda, não tem? Qual que é a dor do mercado hoje? Isso, qual que é a dor? Na verdade, eu sabia da dor porque eu sentia a dor, né? Então, eu já tinha uma ideia do que fazer. Fui apresentar. O que vocês acham se aparecer uma empresa assim? O que vocês recomendam? E todos foram unânimes em dizer que se eu tivesse no Conselho da Cirela, eles não me dariam... que eles estimularam a fazer a imobiliária, mas no Conselho da Cirela não dariam produto. Inclusive, eu fui conversar com o Ráfio, que hoje está na Lavi, que estava na MAC, que era sócia da Cirela, e disse, olha... Eu dou produto para você, acho que seria espetacular você criar imobiliária e tal, mas se você está no Conselho da Cirela, não tem produto da MAC. Então eu cheguei à conclusão que eram posições incompatíveis e escolhi tocar essa minha vida de vendedor, que é o que eu sei fazer, o que eu gosto de fazer. E aí o nome, GHI, né? Eu até brinco com muita imobiliária que ou é o sobrenome... ou é o nome, não tem muita criatividade, né? Não, mas é engraçado, eu comecei a pensar em nomes. Eu com a minha mulher. Fez um brainstorm. Fizemos nomes em tudo que é língua, em tudo que é não sei o quê. E aí eu conversei com alguém da Eugênio, não me lembro quem. Eu estou com o nome Júlio na cabeça, Bob, mas... Pode ser o Bob, Maurício, não foi nem o Bob, nem o Maurício. Eles falaram, como dificuldade de nome? O nome tem que ser... Tem que ser o seu nome. Seu nome. E aí ficou. As iniciais. O GHI, eu achei que fazia sentido aquilo e pronto, ficou. Hoje eu nem me lembro mais que são as minhas iniciais, já é um nome mesmo. E aí eu vou pegar uma declaração que saiu no Valor Econômico logo no primeiro ano de GHI. Você tem uma aspa suas que queremos atuar como uma boutique de vendas. Não há espaço para mais uma empresa. Eu continuo atuando como uma boutique de vendas, né? Eu jamais você vai me ver com 20 incorporadores, com 1000 corretores.
Não que eu tenha alguma coisa contra isso, mas eu não consigo fazer isso. A minha ideia de vendas é diferente disso. A minha ideia de vendas eu preciso que cada corretor meu tenha um ganho, possa viver bem. Obviamente, às vezes a gente não consegue isso, mas a busca disso é eterna. E com uma empresa gigante a gente não consegue fazer isso. Tem espaço para empresa gigante? O espaço, na minha visão, esse espaço está ocupado, mas mesmo se existisse espaço, não seria eu a ocupar. Eu acho que o meu espaço é esse mesmo. Agora, no primeiro ano da GHI, você analisa o momento do mercado e tem uma fala sua que é no momento em que as pessoas estão mais cautelosas na tomada, na decisão de compra de imóveis, e as incorporadoras se tornaram conservadoras na definição de lançamentos. Acho que a gente vive hoje algo que a gente vivia em 2015, né? Eu acho que hoje é um pouco diferente, né? Eu acho que a gente tem, ao contrário, os lançamentos são inúmeros. São bastante. Né? São bastante. O que, por um lado, é bom para o mercado, né? Porque estimula as pessoas. Por outro lado, torna o que eu digo, quando eu falo de boutique, não é ser elitista, é atender melhor. Então, isso torna uma empresa como a GHI uma empresa de melhores resultados, porque de maior qualidade. E hoje, qual que é o tamanho da GHI? Com quantos corretores, gerentes? Hoje a gente tem 6 gerentes com mais ou menos 120 corretores. Posso estar errando por 5 para mais ou para menos. Que não é pequeno. Não, é pequeno, é pequeno. Comparado com as grandes lançadoras, não, comparado com as grandes, mas não dá para eu ter 20 corretores e trabalhar. Hoje a gente trabalha com alguns incorporadores, então ficaria complicado trabalhar com menos corretores. E a parceria com a Cirela ainda existe? A parceria com a Cirela é muito forte, Felizmente. Felizmente. E eu quero que fortaleça mais ainda. A gente está agora num projeto já mais do que construindo um aumento dessa parceria. Hoje a GHI tem se dedicado mais a living, né? Por uma contingência do próprio mercado. A gente está num projeto para fortalecer a participação da GHI também nos produtos da Cirela, né? Que hoje a Cirela praticamente não lança não usa nenhuma lançadora. Hoje é o Aceler e a GHI juntas. É isso. Hoje a Cirela, pelo menos que eu saiba, não tem nenhum produto lançado com outra imobiliária que não a GHI. E o que muda para você sendo uma lançadora agora, uma imobiliária, e não mais da Aceler? A venda é diferente ou não? Não, a venda não é diferente. Quer dizer, tudo que eu usava antes, eu não posso, tem algumas coisas que eu não posso usar. Como por exemplo? Como por exemplo, eu sou Cirela. Hoje eu não sou Cirela, eu sou GHI, mas vem Cirela. Eu também, de certa forma, sou Cirela. Eu coloco isso para meus corretores. Vocês são Cirela tanto quanto os corretores da Celer. Vocês estão designados pela Cirela para vender esses produtos. O que mais diferencia uma house de uma imobiliária é a questão do lucro. A house não precisa dar lucro, a imobiliária precisa dar lucro. Então, isso influencia fortemente e isso, a parceria com a Cirela, com os outros incorporadores que eu tenho, como são poucos, e são poucos de propósito, eu tenho uma parceria com eles que minimizam essa questão. Então a gente tem dos incorporadores investimentos e minimizam bastante essa situação. E hoje você está numa posição que você escolhe com quem você quer trabalhar. Você é procurado por muita empresa? Eu sou procurado por algumas empresas que não é que não interessam, que eu não consigo atender com qualidade. Então eu prefiro não atender nesse momento, nunca fechar as portas, claro, mas não atender nesse momento e atender
com qualidade. Esse aqui é o objetivo, né? Quando você diz qualidade, não é questão de taxa, é questão de estrutura, questão de mais qualidade é o máximo aproveitamento dos clientes. Quer dizer, quanto melhor eu aproveitar os clientes, quanto melhor meus corretores estiverem treinados, quanto melhor eu puder atender, e eu acho que isso, o tamanho influencia muito. Ontem mesmo, só como uma curiosidade, eu estava discutindo um item do contrato com um cliente e com o jurídico da Cyrela. Eu acho difícil, numa imobiliária maior do que a GHI, a pessoa, não o CEO ou o presidente da empresa está discutindo isso, mas alguém, quer dizer, eu trago esse conhecimento e tenho a oportunidade de usar esse conhecimento, né? Então, são essas vantagens. Eu faço periodicamente café da manhã com corretores, só eu e os corretores, sem gerente, sem ninguém. E sempre a questão, além do papo, das conversas, que são sempre interessantes, eu sempre pergunto pontos fracos e fortes da GHI. Você faz mais para ouvir? É só para ouvir. Só para ouvir. Não é um treinamento, não é nada disso. É para eu ouvir. Essa troca, é uma troca. Os pontos fracos eu não vou contar aqui. Claro. Mas o ponto forte sempre é a participação da gestão, quer dizer, minha, do superintendente, do Caltabiano, da diretoria direto no negócio. Isso para os corretores dá uma segurança muito grande para os gerentes, para os corretores. Então, sempre esse é citado como um ponto forte. E nessas reuniões, como que é a questão da pontualidade com o Gilson? Eu já ouvi muita história. Reunião com o Gilson chegou um minuto atrasado. Essa é a diferença Seller GHI. Eu estou muito mais frouxo em relação a isso. Na época da Seller, como na época da Seller eu era mais duro. 30 segundos não entrava. Os ensinamentos do Eli não são só bons. Alguns. Isso é do seu Eli? Não, ele não é assim. Não, você chegava atrasado, ele podia até reclamar, mas eu era muito rígido com essa questão de horário com os corretores, porque era quase um treinamento. Hoje eu também sou, mas hoje eu reclamo mais do que ajo, né? Lá na Seller eu agia, fechava a porta, não entrava. Hoje eu não sou tão rígido, mas eu reclamo, porque outro dia tem um corretor autônomo lá no Rio de Janeiro, que eu tenho um contato muito frequente, né? Ele estava me contando que o corretor chegou atrasado, o cliente ficou esperando 15 minutos pelo corretor. Ainda bem que esperou, né? Ainda bem que esperou. O cliente queria muito comprar pelo jeito, né? Mas, então, essa questão de horário é muito importante. A gente marcou um horário aqui, eu nunca vou calcular para chegar no horário que a gente marcou. Eu acabo chegando 10, 15 minutos antes sempre, porque... Se atrasar, já tá... Se der... eu me atrasei por causa do trânsito. O trânsito em São Paulo é todo dia. Todo dia. Às vezes é menos, às vezes é mais. Se prepara para isso. Então, era muito mais uma questão educativa mesmo do que outra questão. E eu fiquei com essa fama de ser muito bravo, né? Quando eu criei a GHI, alguns corretores não quiseram vir para a GHI e declararam isso porque eu era muito rígido, muito bravo e tal. Graças a Deus eles não fizeram falta, mas eu pensei muito sobre isso. Hoje eu sou bem mais light. Pô. E hoje muito incorporador olha para a GHI, olha para o Gilson, não só como vendas, mas como toda a inteligência que você tem desde a escolha da área, desenvolvimento de produto. Como que é isso? Como é que você entra também nesse negócio? Como eu disse, vendas, o olhar de vendas é muito importante desde o início. Não é só venda. Não é só vendas. Então, por exemplo, na Cyrela eu participo muito menos, porque a Cyrela é uma estrutura muito grande, não precisa, tem um olhar de vendas sem a minha presença, se bem que muitas vezes tem questionamentos e tal, e eu participo e é muito bom. Mas nos incorporadores menores, eu acho que a minha atuação é muito também de um consultor. E eu brinco, eu tenho que pensar nisso, que a consultoria gratuita, né?
Então, me ouve. Se eu falei besteira, não faz. Se eu, não custou nada mesmo. Mas, felizmente, os incorporadores têm ouvido bastante o que a gente traz. Eu acho muito importante essa parceria do incorporador com a empresa de vendas. Agora, eu converso com muito dono de imobiliária e eles até tentam se armar de algum jeito, porque é difícil cobrar algo nessa etapa de escolha da área, desenvolvimento de produto, ou pedir uma fidelidade, uma exclusividade. Olha, eu vou te ajudar nisso, né? Você vai me pagar só na venda, mas eu quero, entre aspas, uma exclusividade para esse produto. Para te dizer a verdade, eu não sei se certo ou errado, provavelmente até errado, eu nunca pensei nisso. É igual quando você senta na mesa para vender com o cliente. Se você sentar na mesa pensando quanto isso vai te render de comissão, não fecha o negócio. Não vai... Você senta na venda pelo prazer da venda, né? Conseguir mais uma venda, seja um Minha Casa Minha Vida, seja um apartamento de 1.000 metros. O prazer da venda e depois, obviamente, o prazer do dinheiro que você ganha. Ninguém é... Agora, a mesma coisa acontece com o incorporador. Quando eu vejo, eu já estou tão envolvido naquela discussão que é pelo prazer de estar colocando um bom produto na mesa e, obviamente, um produto que eu vou vender e vou ganhar, né? Sim. Não é diletantismo, é profissionalismo. Agora, fora a questão da escolha da área, do desenvolvimento de produto, tem a estratégia comercial, né? Criar a tabela, quando vai lançar. Isso a gente tem que participar, aí a participação é muito mais forte. Efetiva. Né? É efetivo. Agora, a pandemia, a gente está gravando agora em 2022, a gente está terminando o ciclo aí de 2 anos e alguma coisa de pandemia, e mudou muito essa questão, a estratégia comercial. O lançamento tinha que ser no final de semana, para dar aquele burburinho, o caldeirão. Hoje você vê muita empresa assinando durante a semana. O online cresceu muito nesse período. O que mudou na pandemia? Na pandemia mudou muito, o mercado mudou bastante. Você fala que o online aumentou muito. Aumentou muito. Não é que eu não acho isso, é óbvio isso, mas o online não é o que faz vender. O que faz vender ainda é o olho no olho. O online tinha gente no mercado, vou fazer vendas online. Eu acho que o online, assim como qualquer outro tipo de oferta, você não vende apartamento, você vende visita. Né? A menos de apartamentos de investidor, aí é diferente, mas estou falando de residencial. Tem que pisar lá. Você no online vende visita, e eu acho que esse é o grande erro de alguns corretores, de querer vender apartamento via online, né? Ou via telefone, ou via qualquer coisa. O segredo é trazer o cliente para dentro do plantão, para dentro do terreno, para dentro da casa dele. Como eu disse, os plantões hoje são super vendedores, né? A gente participou de alguns lançamentos que o sujeito entrava no plantão, ele queria comprar. Ele podia ou não podia, mas querer ele queria. Então, e a maioria dos plantões que, pelo menos que a GHI está, são assim. Então, a pandemia mudou porque trazer o cliente ficou mais difícil. E estou falando até agora, né? Agora acabou acabaram as restrições, está voltando mais à normalidade. Mas a pandemia foi ruim por causa disso. Você não é que tinha dificuldade de trazer o cliente, a situação não permitia que você trouxesse o cliente. Nós tivemos plantões onde a gente vendia com hora marcada, com um número reduzido de clientes dentro do plantão, reduzido mesmo. Né? Um plantão. Eu me lembro, o primeiro lançamento que a gente fez na pandemia, o plantão era gigante. Parque Global, não? Não. Foi no Ipiranga. O plantão era gigante e a gente podia atender, se eu não estou enganado, 6 ou 8 clientes de cada vez. E cliente ia na porta. Ficava esperando. E não podia entrar.
E está certo de não poder entrar. Ninguém reclamava de não poder entrar. Então, eu acho que essa foi a grande dificuldade, que agora, felizmente, eu acho que a coisa está caminhando para o final. Né? Você também pegou uma época de fila em plantão, o cliente chegava antes de abrir o plantão? Isso é um pouco de lenda. Mas também, né? Teve. Eu tive alguns... aí tem algumas histórias engraçadas. Nós fizemos um lançamento uma vez em Campinas. O primeiro lançamento que a Cirela fez em Campinas era um hotel, um Meliá, era um flat da Meliá. Produto para investidor. Produto para investidor. Nós marcamos começar a assinatura, sei lá, vou chutar, uma quarta-feira. Eu cheguei em Campinas às 9 horas da manhã para começar. Bom, tinha uma fila na porta do plantão. Falei, o que é isso? Não, é a fila de comprador para comprar. Outro caso foi o Central Park Moca, né? Que a gente vendeu num final de semana, e particularmente era um final de semana de jogo do Brasil na Copa do Mundo. Que teve cliente que ficou a noite inteira dentro do plantão. Tinha um motel em frente, os corretores dormiram no motel para não perder o cliente, e cliente a noite inteira no plantão para assinar no dia seguinte para estar na fila e tal. Mas eram casos, não era uma época onde tinha, eram alguns casos. Alguns produtos isolados. Eu me lembro que a gente fez um lançamento da Cirela no Vila Lobos, num comercial, e a gente e também vendeu tudo muito rápido, num dia ou em 2 dias, e deu muita briga, muita confusão, cliente insatisfeito, porque é importante também, o cliente está comprando um apartamento, particularmente Vila Lobos era comercial, mas o cliente vai comprar um apartamento, ele tem que sair dali feliz, ele está realizando um sonho. E foi uma confusão tremenda. E logo depois a gente ia lançar o Domínio Marajoara, 400 apartamentos. E a gente não assinava no sábado, né? Sim. Então, o Vila Lobos a gente começou a assinar sábado à noite. Para quem não sabe, a Cirela é uma empresa judaica, né? E sempre era. Não, ainda é, mas ela respeitava o Shabat. Então ela não assinava de sexta-noite até sábado à noite. Então a gente começou a assinar no sábado, deu aquela confusão. Eu me lembro que eu e o Bira saímos de lá às 5 horas da manhã, uma confusão. E aí o diretor administrativo e financeiro da Cirela era o Rafael Novelino, que até hoje é do conselho, é uma pessoa assim adorável, espetacular e de uma capacidade de organização impressionante. Ele falou, eu vou organizar o Domínio Marajoara. Então, o Domínio Marajoara também eram 400 apartamentos, nós assinamos todos os 400, começamos a assinar no domingo, ele falou, não vamos assinar sábado, vamos assinar domingo. Acabamos na segunda-feira de madrugada, mas assinamos 400 apartamentos sem confusão, sem nada, em um dia. Nessa época, assinar um contrato demorava quanto tempo? Demorava bastante. Hoje está mais rápido. Hoje está mais rápido. Eu não me lembro se o Domínio Marajoara... Porque teve um tempo, até certo tempo, eu acho que o Domínio Marajoara foi assim, a gente assinava escritura pública na promessa de compra e venda. Então tinha de vir o cartório, com as folhas do cartório. Era um processo muito mais demorado. Mas o Rafael organizou de um jeito que a coisa fluiu de um jeito espetacular. E nesses últimos 20 anos você viu o preço do metro quadrado de São Paulo valorizar? Valorizar absurdamente. Mas você chegou a lançar aqui em São Paulo R$3.000? Itaim a menos de R$4.000. Itaim Nobre a menos de R$4.000 o metro. Itaim Nobre, que hoje custa o quê? 30, 35? Eu acho que se fosse lançar hoje, eu acho que poderia lançar mais do que isso. E tinha cliente que falava que era caro nessa época já ou não? Sempre. O cliente sempre diz que é caro. Tem duas entidades que não muda, que sempre dizem que é caro. O cliente e a empresa de vendas. A GHI sempre acha caro. Sempre acha caro. Não, isso é brincadeira. Mas o cliente é natural. Ele quer o melhor preço. Mas os preços subiram e eu acho que ainda não estão num nível
que poderiam estar em São Paulo. Estão começando a chegar. A gente começa a ter lançamentos em São Paulo a 40, 45, até 50 mil reais o metro, em lugares nobres, obviamente. Que é menos de 10 mil dólares. Menos de 10 mil dólares, enquanto, por exemplo, no Rio, o último lançamento da Gafisa na Zona Sul foi a 100 mil reais e vendeu tudo em meio-dia. Né? Então, ainda tem espaço para crescimento. Saiu uma notícia hoje, não me lembro onde, em algum órgão de imprensa, que os preços de São Paulo vão subir. Os terrenos estão caros, o custo de obra aumentou. Exatamente. Eu acho que quem está comprando... Reduzir não vai, né? Reduzir não vai. Eu acho que quem está comprando hoje imóvel, principalmente comprando na planta, está fazendo um ótimo negócio. E eu falo isso... Alguém pode dizer, não, mas você falou isso há 3 anos atrás. Falei e era verdade, e continuo falando. Eu acho que os preços vão continuar subindo. Obviamente, a gente tem que tentar ao máximo para que isso seja de uma forma que a gente não perca muito o mercado, porque a boca do funil começa a estreitar, mas eu acho que não tem outro jeito. Com custo de obra, com custo de terreno, não tem outro jeito. E hoje você... Como é que você lida hoje com imóveis, né? Você, ao longo da sua carreira inteira, dentro da Cyrela, hoje na GHI, sempre olhou para o mercado imobiliário de uma forma diferente. Você continua investindo em imóveis? Eu gosto de investir em imóveis. Recomenda para os corretores? Eu recomendo para os corretores. Eu acho assim, o imóvel é um bom investimento para todos. Eu sempre, desde que eu estava na Cyrela, quem foi corretor comigo lembra disso, e quem é corretor hoje na GHI lembra disso. A gente tem o investidor de imóveis e a gente tem o poupador em imóveis. São perfis diferentes. Eu, pessoalmente, sempre fui muito gastador, então eu sempre gostei de ter uma parcela para pagar em alguma coisa que fosse um bem de raiz, né? Então, o imóvel é esse bem de raiz e tem muito investidor. Agora, com essa questão dos estúdios, da nova... não é tão nova mais, né? Da nova lei, tem muito investidor buscando isso e tem muito poupador. É o cara que ele está comprando o primeiro imóvel para investimento e vai gostar disso, vai alugar ou vai vender, vai comprar o segundo e assim vai. Agora, vai fazer sua carteira. Ao longo dos anos você viu muito corretor ganhar muito dinheiro e muito corretor talvez perder dinheiro, que não soube investir, não soube poupar, gastou em carro, em coisas erradas. Esse é um problema que a gente tenta orientar, mas cada um é cada um, não tem jeito, né? Porque a maioria não vem de uma formação. Né? Hoje está mudando um pouco, mas... Hoje mudou bastante, mas eu acho que não tem a ver com formação, eu acho que tem a ver com cabeça. Mas a cabeça depende muito da formação, da educação. Sim, sim, do meio, depende de uma opção de coisas. Mas hoje eu vejo os corretores com a cabeça melhor. Sentido financeiro, no sentido financeiro eu estou falando, poupar, guardar. Né? De guardar, saber que é uma profissão que o corretor acorda todo dia desempregado. Aí ele vendeu hoje, arrumou um emprego, amanhã ele acorda desempregado de novo e tem que vender. A questão é a seguinte, o corretor tem que sempre querer vender mais. Não é porque ele vendeu hoje que ele não precisa vender amanhã. Não que ele vá vender todo dia, mas ele tem que tentar isso. Ele tem que fazer uma carteira tal que ele possa todo dia estar trabalhando algum cliente quente, esquentando algum cliente morno e amornando algum cliente frio. Esse é a vida do corretor. Dele. Aquele corretor que sentava no plantão e ficava esperando o cliente vir, esse corretor está em fase de extinção. Eu brinco que se o cara quer tentar a sorte na roleta, tirar um número bom e atender um cliente, porque ele tirar um número bom, ele pode atender um cliente que veio ali só para olhar o decorado. Então eu sempre digo
que é muito melhor ele jogar na Mega Sena, porque sorte por sorte ele vai ganhar muito mais. Não vai ganhar uma comissãozinha de, sei lá, 20, 30, 40, 50 mil, né? Perto dos milhões da Mega Sena é a comissãozinha. Sim. Então, o bom é ele ganhar uma tremenda comissão de 20, 30, 40, 50 mil com uma frequência boa, né? E com a experiência que você adquiriu ao longo do mercado, você já olha para um corretor, você já identifica isso, se ele tem essa motivação dentro dele? Normalmente sim, mas é difícil. Acho que é muito da característica. Eu acho que eu tenho essa característica de perceber a pessoa em pouco tempo, com poucos, mas também erra, né? Às vezes Sim, claro. você pensa alguma coisa de uma pessoa e isso não acontece. Mas é na vida toda, profissional e pessoal, é sempre assim. E a trajetória do corretor, né? De supervisor, de gerente, nem todo corretor quer traçar essa trajetória. Muitos querem continuar na venda. Como é que é identificar se quando o corretor está pronto para virar um gerente ou um diretor de vendas? Eu acho que, de alguma maneira, ele te transmite isso. Sinais. Se o Orlando permite, eu vou usar de Claro. novo o exemplo dele. Em cada momento, ele me deu um sinal de que ele não estava satisfeito. Aquela insatisfação positiva, né? Não é que não estava satisfeito com a empresa ou com a posição dele. Não, ele queria mais. Então, não é difícil você perceber o corretor que quer mais. Agora, você pode se enganar sobre o querer mais. Eu posso, por exemplo, eu sou corretor, eu quero mais, eu vou talvez virar um corretor de terreno, onde as comissões são sempre muito grandes. Normalmente o corretor quer virar um coordenador, depois quer virar um gerente, um diretor, Sim. E assim vai. Mas é fácil você... Ele te dá sinais, normalmente te dá sinais de que não tá satisfeito em estar parado. Ele quer mais, quer caminhar. Agora, dentro de uma imobiliária, muitas vezes o gerente, o diretor, ele passa a olhar uma maneira o negócio e querer montar o negócio dele. Vou empreender, vou criar minha imobiliária. E não é tão fácil assim, né? Uma coisa é você trabalhar numa imobiliária, outra coisa é você abrir uma imobiliária. Eu diria que uma grande parte deles volta... Quebra-cabeça. Quebra-cabeça. Mas é uma experiência que, se for feita com cabeça, não é uma experiência ruim. A gente aprende também com os erros, com as claro. derrotas, com tudo isso. A única vantagem de errar é aprender, não tem outra, né? Então, a grande maioria não percebe a dificuldade que é, né? Eu digo que eu sou um privilegiado na GHI de ter convivido com tantos incorporadores enquanto eu estava na Cyrela, ter convivido com a Cyrela. Então, a minha vida foi mais fácil nesse sentido. E eu acho que esse é um mérito meu também, né? Não foi por acaso, mas a minha vida foi mais fácil do que a maioria das pessoas que tentam montar imobiliário. E hoje, 2022, é mais fácil contratar um corretor ou reter um corretor na imobiliária? As duas coisas são muito difíceis. As duas coisas são difíceis. Não, reter é mais fácil. Reter na GHI, pelo menos, é mais fácil, porque a gente acolhe bastante bem o corretor. O corretor se sente que tem um ambiente de trabalho importante, bom para ele fazer o trabalho dele, ter sucesso e resultado com o trabalho dele. Contratar o corretor hoje tem sido bastante difícil. Bastante difícil. As cenouras que colocam para os corretores são cenouras douradas. E muitas vezes, eu diria que a maioria das vezes é só uma miragem, né? Não é uma cenoura. Mas isso torna a contratação mais difícil. Mas torna também as contratações mais efetivas, mais seletivas. E o que é ter um ambiente para o corretor? O que a GHI oferece hoje para segurar esse corretor e para entregar uma estrutura para que ele consiga fazer o trabalho dele? A primeira coisa que a GHI entrega para o corretor são bons produtos.
Isso é fundamental. Óbvio. Para quem trabalha com lançamento é fundamental. Não adianta eu ter... eu tenho uma comissão espetacular, eu tenho tudo espetacular e não tenho produto para vender. Então, primeiro, a gente tem excelentes produtos, né? Excelentes incorporadores e excelentes produtos. E depois, como eu disse, esse apoio que a gente dá ao corretor, a gente tem procurado e agora aumentando muito a questão dos treinamentos para o corretor, a facilidade dos equipamentos para o corretor trabalhar, entendeu? E eu acho que isso é muito importante, facilita muito a possibilidade de venda deles e eles percebem isso. E o mercado ultimamente ele está bem agressivo com questão de diretorias, equipes, de migrar para uma house para outra house. A gente teve alguns casos. Como é que você enxerga isso, essa briga por taxas entre as houses? Eu prefiro você ficar assistindo de camarote. Eu prefiro fechar o olho. Não tem nenhum comentário sobre isso, mas o único comentário que eu teria, assim, realmente eu não tento nem saber. Às vezes me contam, mas não preciso nem saber. A única observação que eu faço é que as houses que funcionam de verdade, isso não acontece. Nas houses que funcionam. Que algumas parecem houses, mas são imobiliárias, né? E aí é muito melhor estar na GHI, que você pode de verdade vender qualquer produto. Você não está amarrado com o incorporador. Então, nas houses de verdade, isso que você está falando dificilmente acontece. Eu não me lembro de nenhum caso. Eu converso com muito incorporador pequeno e eu pergunto, como que é o seu modelo de vendas? Não, eu tenho aqui alguns corretores, eu tenho tipo uma house. Tipo uma house, é isso. O que seria tipo uma house? É tipo uma house. Não é uma house? É o corretor. Não. Às vezes é uma equipe só. Uma equipe só. E eu acho... Na verdade, eu vejo essas pequenas equipes como eu vi a Seller lá atrás. É muito importante você... Quer dizer, eu acho que os incorporadores que trabalham comigo podem acreditar 100% em mim. Eu realmente não consigo tirar meu chapéu de incorporador. Mas eles podem acreditar, mas não precisam acreditar. Então é importante ter um grupo, nem que seja muito pequeno, para balizar tudo isso que eu estou falando. O preço está alto, realmente. Às vezes você tem que falar isso, né? Ontem eu tive uma reunião onde eu briguei muito por preço. Mas não pela GHI, pelo sucesso do produto. Se tiver uma house e o preço efetivamente for alto, estou dando isso só como exemplo, sim, isso vai ficar patente. Não sou eu que estou falando, o mercado está dizendo. Então, eu não tenho nenhum problema, pelo contrário, em trabalhar com house. Na verdade, não tem problema em trabalhar com ninguém, né? Já trabalhei, dividi plantão com o Lopes, com a Biara, com o Fernandes Mera, com todo mundo, e nunca tive problema nenhum, nem problema de espécie alguma, de relacionamento, nada disso. É sempre muito bom. Agora, na trajetória da GHI, vocês também têm alguns cases de criar estruturas de vendas, criar houses para incorporadores? Temos poucas... Eu me lembro que quando a MAC foi lançar o Praça da Cidade, nós fomos não estruturar, porque já existia a house, fomos administrar, vamos chamar assim, a house da MAC, e no Parque Global nós viramos a house da Related. Foram as duas únicas experiências que nós tivemos desse tipo. Agora, o Parque Global é um case de sucesso para o Brasil, né? O Parque Global é um case de sucesso para o Brasil inteiro. Agora, é o stand que mais tinham empresas de vendas por metro quadrado? Quantas empresas diferentes? Quatro empresas de vendas. 4 empresas de vendas. Eu acho que sim. Eram duas houses das incorporadoras e duas lançadoras. Duas imobiliárias. Mas, por outro lado, era um produto... se tinha um produto que podia fazer isso, era o Parque Global, porque tinha carne para todo mundo. E é um produto que até hoje, agora, acho que não sei se agora vai lançar a nova fase. Já lançou a nova fase. É um case. Realmente, o Parque Global é um case. Com o metro quadrado aumentando ainda. Começamos a vender, se eu não me engano, a 11,5. Agora está perto de 20.
É impressionante, impressionante. E quem vem a São Paulo sempre procura visitar o stand do Parque Global, que é algo... É um stand impressionante. Diferente daquele que você começou em 98? Um pouquinho diferente. Mas uma das entradas do decorado foi feita na sacada, né? Tinha No Parque Global? Tinha um decorado que uma... Não. Tinha. Não. Era sacada, era diferente. Era pela cozinha. Pela área gourmet. Lá não era cozinha. Lá não tem cozinha, tem área gourmet. Não era a mesma história de São Luís, então. Não é a mesma história de São Luís, não. Agora, quanto que o stand ajuda na venda? Bastante. O cliente tem que se sentir em casa. Quando o cliente chega, às vezes vai com os filhos começam a discutir, esse vai ser meu quarto, aquele vai ser meu quarto. Vendeu. Essa venda tá Tá feita. Não tem... Eu vou falar de novo de São Luís, estou falando muito de São Luís. São Luís, nessa mesma península, a gente fez um outro lançamento que eu tive a ideia, o seguinte, a gente fez uma SWAT com poucos corretores, cada corretor tinha a chave do decorado. Então, o script era que ele entregava a chave para o cliente e dizia, por favor, abra a porta da sua casa. Então, ele fazia o cliente abrir a porta. O cliente abria a porta do decorado com a chave, né? Então, porque o plantão tem que refletir o empreendimento e o decorado refletir a casa dele. Não adianta você fazer um produto de altíssimo padrão e botar um plantão mequetrefe e o cara vai dizer, pô, é isso aí que vai ser, não quero. Felizmente isso não tem acontecido, né? Agora, tem muita incorporadora hoje, pelo menos de alto padrão, altíssimo padrão, que não faz decorado. Faz um stand pequeno, algo para receber o cliente e não... Mas aí tem que ser de altíssimo padrão, né? É verdade, porque fazer um decorado, sei lá, de 600, 700 metros, às vezes não tem nem espaço, a obra precisa começar logo, o terreno não comporta... Num altíssimo padrão, normalmente você mostra a planta para o proprietário e para a proprietária junto com o arquiteto já. É uma venda diferente. É uma venda diferente. É uma venda diferente. É mais razão, emoção? Sempre é emoção. Emoção. Sempre é emoção. O imóvel é o bem maior que qualquer pessoa tem, seja rico ou seja pobre. Se ele tem muito dinheiro, o imóvel é o bem maior, vale mais que o avião dele. E se o cara comprou Minha Casa Minha Vida, é o bem maior que ele tem. Raramente, a gente vê em alguns lugares que o carro vale mais que o apartamento. Mas pontual, é muito raro, é muito raro. Agora, o Minha Casa Minha Vida você nunca quis entrar, é um segmento econômico... Não é que eu nunca quis entrar, né? É um outro segmento, é um outro bicho, é igual terceiros. Você não faz terceiros? Eu não sei fazer. Pode ser que um dia eu queira aprender e faça. Mesma coisa com Minha Casa Minha Vida. Eu não tenho competência para fazer, é diferente. Né? Tem algumas características diferentes. Mas vocês chegaram a fazer algum projeto, né? Lá atrás. Fizemos alguns projetos que eu me lembre, a gente fez um projeto com muito sucesso para a Conx, na Moca, e fizemos um outro produto também com sucesso para... Zona Sul, Morumbi, né? No Morumbi, para Exto, né? Para a segunda marca. O Jaime vai me matar que eu esqueci o nome da empresa dele. Mas para a linha econômica. Para a linha econômica do Casa Viva. Casa Viva. Mas Casa é outro perfil de corretor, É outro perfil, outro tudo. O Jaime Fleischmann, que é uma pessoa que é meu irmão, e eu precisava apoiá-lo, e ele precisava me apoiar também nesse primeiro lançamento que ele fez, então a gente fez. Mas realmente não é o nosso DNA. O nosso DNA são apartamentos de mais alto padrão. E, de novo, não é porque é pior Minha Casa Minha Vida. É porque a GHI ainda não tem competência para fazer Minha Casa Minha Vida. É outro business. É outro bicho. E o que você pensa hoje? A gente tem algumas plataformas, alguns unicórnios, empresas que estão tentando revolucionar a venda, a locação. Qual que é a sua opinião hoje sobre isso? Eu olho isso com muito cuidado e muito carinho. Não consigo ainda entrar em muitos detalhes, mas nós estamos
pensando em algumas coisas desse tipo, né? Junto com alguns especialistas, não só do mercado imobiliário, mas eu acho que no futuro, não muito longe, a gente vai ter algumas mudanças na forma de vender. Mas eu acho que a base, talvez alguém me chama, você está muito velho para pensar, não sei o quê, mas eu acho que a base vai continuar sendo, como eu acho que é emoção pura, a base vai continuar sendo o cara ver a casa dele, ver onde ele vai morar, se tem um bar na esquina que enche muito de gente, se tem uma feira na porta. O plantão de vendas, na minha opinião, não vai, pelo menos na tecnologia que a gente tem hoje, não vai acabar. Pode ser que na meta-vida a coisa mude de figura, e pode ser que a meta-vida venha daqui a 2 anos, mas o que a gente pode enxergar hoje, eu não vejo... vejo uma mudança no início do processo e não vejo mudança no final do processo. Na ponta final. E o corretor de imóveis nesse processo? O corretor de imóveis já tem que mudar, né? Já mudou, já mudou. O corretor de imóveis, o que eu digo e o que eu sinto e o que eu faço, porque eu sou um corretor. Se um corretor quer me agradar, me chama para fazer uma mesa. Ele tem que ser igual ao cliente, né? Ele não pode ser mais do que... estou vendendo um apartamento de 200 mil, eu moro num apartamento de 1 milhão. Eu sou muito mais que... Esse cara não vai vender. E também não pode ser menos. Por favor, eu sou humildezinho, mas... Você tem que ser igual. Para isso, você tem que ler muito, você tem que estar por dentro de tudo que está acontecendo. Você não precisa ser um especialista em nenhuma área, mas se o cara fala da guerra da Ucrânia, você tem que saber que existe. É importante também não dar opinião, porque a pior coisa é o cara, por exemplo, hoje no Brasil, dar opinião sobre política. Não, o Lula isso, ou o Bolsonaro aquilo. Você pode perder uma venda. Pode perder uma venda, mas ele tem que saber o que está acontecendo. Tem que entender da situação, tem que saber dialogar. E de todos os assuntos. Todos os assuntos. Por exemplo, se o cara fala da viagem que ele fez a Paris, o corretor pode nunca ter ido a Paris, mas tem que saber que existe uma Torre Eiffel em Paris. Tem que ter assistido filmes, séries. Isso, alguma coisa assim. Então, nesse sentido, o corretor já mudou. O corretor hoje, que não é igual ao cliente, que não consegue se comunicar com o cliente, conversar com o cliente, porque isso é o que vai fazer com que o cliente seja fiel a ele. É muito importante os corretores saberem, é comum você entrar no plantão com o corretor e o corretor diz, meu cliente está ali naquela mesa. O corretor não tem cliente, o cliente tem corretor. O corretor não tem cliente. Então é importante você fazer com que aquele cliente faça de você o corretor dele. Então esse é o segredo da fidelidade do cliente. Para isso, ele precisa ele precisa chegar lá. Ele precisa saber conversar com o cliente, ele precisa saber passar confiança para o cliente. Muitas vezes é bom você dizer, olha, esse não é um apartamento para você, eu estou te vendendo, mas não é. Você ganha a confiança do cliente, talvez esse cliente não queira mais comprar com outro corretor que não você. Então o próximo, esse não é, então me diz qual é. E aí esse cara passou a ser, você passou a ser corretor desse cliente. Ganhou confiança. Quando ganha confiança... Acabou. Eu tenho pessoas que eu atendi há 20 anos atrás, que às vezes não compram com a GHI, mas não compram nada sem me ligar e perguntar. Sem ouvir a sua opinião. Mas assim, não é uma nem duas pessoas. É a confiança. E toda vez que eu acho que tem um produto bom para essa pessoa comprar, eu ligo, olha, tem um negócio aqui ótimo para você. A pessoa não pisca também. Você faz oferta ativa até hoje? Faço. Eu sou corretor, Sérgio. Eu sou corretor. Muito bom. Bom, Gilson, eu quero novamente te agradecer. Estamos chegando ao final do nosso episódio aqui. Um prazer. Muita história, muito ensinamento para o corretor, para o incorporador. E para a gente finalizar, eu gostaria que você deixasse uma mensagem final para a nossa audiência. Eu acho,
a mensagem, eu acho que a gente deu durante Muitas. a conversa, né? É difícil pensar numa mensagem, mas a mensagem que eu dou, eu vou dar particularmente para os corretores, Sérgio, se você me permite, que são os meus companheiros. Fala olhando né? para aquela câmera. Que são os meus companheiros. A mensagem é essa que a gente falou agora, quer dizer, se atualizem, trabalhem. A gente sabe que o corretor que vendeu aquele apartamento de 10 milhões, ele teve muita sorte, né? Mas todo mundo que trabalha tem sorte. E é difícil quem não trabalha ter sorte. Então, eu sempre recomendo, eu sempre desejo, em vez de boa sorte, bom trabalho. E é isso, eu acho que essa é a mensagem, Sérgio. Muito bom. Bom, obrigado novamente, Gilson. Bom, pessoal, é isso. Semana que vem tem mais. Tchau.